Como que você avaliou a partida com aquele momento de dificuldade, mesmo com a mais? Boa noite a todos. Realmente não foi um jogo fácil, né? Embora a gente tivesse um jogador a mais desde o final do primeiro tempo, nós vencemos por 1-0 e a gente alertou no vestiário que a única jogada perigosa do Cuiabá com um jogador a menos seria explorar a velocidade do Carlos Alberto e nas bolas paradas. E no primeiro lance do segundo tempo, ele recebe uma bola em profundidade, sai o escanteio e a gente acaba levando o gol, né? Então, são coisas que a gente prevê, mas que ali na hora do jogo existem muitas coisas que acontecem dentro de campo que fogem aquilo que, mesmo esses avisos que foram dados, né? Enfim, aí a gente fica um pouco ansioso no jogo, acho que por ter um jogador a mais, a gente quer acelerar demais o jogo e tentar fazer o 2-1 de qualquer forma, e não consegue, óbvio. Aí a gente faz as alterações, o time fica um pouco mais técnico, mais baixo, né, em estatura, mas mais técnico, e acaba com a bola no chão, chegando ao segundo gol, e aí no final do jogo faz o terceiro com o Esli. Acho que o mais importante foi que a gente, dentro do jogo, teve uma postura diferente quando precisou ser um pouco mais técnico, mais letal. Muita coisa boa eu vi ao longo dos 90 minutos e vi algumas coisas que são os ajustes naturais de uma equipe que sempre vão acontecer e que a gente tem que sempre estar atento para ir corrigindo ao longo do tempo, né? Mas o mais importante foi que a equipe não deixou de buscar o gol em nenhum momento do jogo, mesmo naquele momento onde oscilou, que deu até um pouquinho de chances ao Cuiabá na partida. O Cuiabá também é uma equipe que está no G4, que tem seus méritos, que é bem treinada, uma equipe que se defende muito bem, que tem saída rápida de contra-ataque, a gente também não pode ignorar isso. Nós não jogamos contra uma equipe muito mais fraca que a nossa, de maneira alguma, a gente tem que valorizar, porque foi uma vitória diante de uma equipe que está no G4, então... volto a dizer, com alguns ajustes que são feitos ao longo do tempo, mas a gente fica feliz por ter vencido e chegado a uma somatória de pontos importantes ainda no primeiro turno. Sobre... o Tadeu é um ícone do nosso time, né? Um atleta que, além de estar muito tempo no clube, muito identificado com o torcedor, e não é só com o torcedor que vem no estádio, a gente percebe isso nos aeroportos, ou mesmo fora de Goiânia. As crianças gostam muito do Tadeu, e quando você vê essa relação da criança com o atleta, você percebe o porquê. Ele tem uma energia muito boa, é um cara, é um exemplo no dia a dia, e ele vem demonstrando dentro de campo que ele tem outras coisas, além de defender muito bem o nosso gol, né? É um cara que bate pênaltis, que já fez vários gols, que vem dando assistência. É um lance que ele identificou, Tadeu, que poderia fazer com todos os atacantes. Ele, de vez em quando, faz isso nos treinos, mas é muito mais uma relação dele com os atletas de velocidade do que feito no treinamento. Por isso que o mérito tem que ser dado a ele sempre que isso acontecer. Ô Mancini, e desde quando o Hélio está suspenso, o Hélio Matheus, né? A gente vinha alimentando a chance do Jajá começar jogando, por quê? Nos jogos anteriores o Jajá vinha entrando bem, né? E aí eu queria que você falasse sobre a escalação do Jajá, a atuação do Jajá, por favor. E uma outra situação que eu observei, assim que saiu o gol do Esli Garcia, o Tadeu deixou o gol aqui, foi lá até o banco. Raramente o Tadeu faz isso. Foi lá até o banco, te abraçou, falou algo para você e você falou algo para ele. Não sei se você pode revelar o que vocês falaram naquele momento ali, mas esse ato também do Tadeu, né, que raramente ele faz isso, deixar o banco, atravessou o gramado e foi lá te abraçar. Ele foi lá abraçar, falando exatamente, essa assistência aqui é muito do seu trabalho e tudo mais, mas é muito mais dele, muito mais mérito dele, porque por mais que eu queira que isso seja feito no dia a dia, você conta com a batida de precisão do goleiro, né? Então, é óbvio que, em função disso, eu estou aqui dizendo que o mérito é muito mais do Tadeu, mas óbvio que o atleta, quando isso acontece, ele quer dividir, porque isso é um ganho para todo o grupo, né? É mais uma jogada que os adversários vão ter que marcar a nossa. Então,
você ter um acréscimo. E o que a gente sempre passa para o grupo de jogadores é que ao longo da temporada a gente tem que ir ganhando em outras coisas também. Não dá para fazer as mesmas coisas todos os dias. A gente até já falou sobre isso nas entrevistas. O time tem que ter o algo mais em todos os momentos. E hoje o algo mais foi a escalação do Jajá com os 2 gols e as assistências do Tadeu. E sobre o Jajá, é um atleta que vem entrando bem, que já vai ao 4º gol, então já é o vice-artilheiro nosso na competição. Um atleta de muita velocidade, que bate muito bem na bola, que está muito atento dentro da partida na hora de fazer as marcações. Ele é um cara muito focado, né? Eu fico feliz por esse momento dele. Nós falávamos sobre isso na última entrevista coletiva, que eu vejo o Goiás subindo novamente de produção, e isso se deve também ao fato de que os atletas que têm entrado durante o jogo, eles têm contribuído muito para isso, e eu espero que seja a tônica até o final do ano, que quem entrar realmente melhore o nível, jogue o nosso time para um patamar mais alto, porque até o final do campeonato ainda faltam muitos jogos e a gente vai necessitar de todos os atletas. Boa noite, Mancini, Igor Oliveira, Rádio CBN. Hoje o Goiás, com essa vitória, chegou aos 36 pontos. Esses pontos, 36, o Goiás ele simplesmente bateu o recorde dele de pontos de um primeiro turno de Série B em toda a história. Antes tinha sido 34 pontos em 2021. Hoje ele passa essa marca, chega aos 36 pontos, ainda tem mais 2 jogos no turno. Como que você enxerga essa pontuação e o quanto que essa pontuação credencia um Goiás para estar de volta na Série A do ano que vem? Olha, é uma pontuação muito significativa, nos deixa felizes, mas a gente quer mais, né? A verdade é essa, a gente quer virar, obviamente tentando fazer mais os 6 pontos que ainda faltam. Nós sabemos que os 2 jogos serão muito difíceis, Novo Horizontino fora e Remo dentro de casa, assim como todos os outros jogos têm sido, né? Mas esses jogos diante de adversários mais fortes, a gente vem notando que há uma concentração maior e óbvio que isso deve ser assim mesmo, eu fico feliz por isso. A pontuação, o quanto mais nós somarmos pontos no primeiro turno e o quanto mais perto dos 40 pontos a gente chegar, nós vamos ter uma facilidade, entre aspas, se a gente pode chamar de facilidade, o segundo turno, onde a gente vai precisar de menos pontos para chegar ao nosso objetivo, né? Então, o quanto mais a gente fizer agora, mais gordura a gente vai ter. Nós estávamos fazendo uma conta de 2 pontos por jogo. Hoje foi o 17º ponto, jogo, aliás, a gente está 2 pontos acima da nossa média, que é uma média difícil de ser alcançada, é média de time que chega ao título, né? Então, por isso a gente sabe que hoje, vencendo, a gente abriu momentaneamente, se não me falha a memória, aí 10 pontos ou 11 pontos do quarto. É óbvio que faltam alguns times ainda jogarem, mas é importante isso, porque são 4 rodadas, então ao invés de faltarem 21 rodadas, a gente pode, entre aspas, falar que faltam 17, porque o adversário precisa ganhar 4 jogos para encostar na gente, sendo que a gente tem que perder os 4 jogos. Então, é importante a gente se situar bem, até porque a briga vai passar a ser diferente para as outras equipes, a partir do momento em que algumas equipes forem se desgarrando, e é o nosso objetivo, né? Somar o maior número de pontos possíveis. Mancini, boa noite. Thaís Teixeira, Rádio FG, Doutores da Bola. Bom, você fez algumas modificações, né, durante a partida, e uma delas me chamou a atenção, que você tira o zagueiro Messias e coloca um homem de frente, que é o Benítez. Qual que era seu plano com essa substituição e se a sua ideia ela foi bem executada? Ela foi bem executada, sim. Naquele momento do jogo, eu já pensava em tirar um homem de trás, porque quando a gente atacava, nós tínhamos o terceiro homem atrás da linha da bola. Eu tinha Messias, tinha Tite, tinha Gonçalo atrás da linha da bola. Então, eu não formava superioridade entre as 2 linhas de 4 do Cuiabá. Por isso, a opção em tirar o volante. Eu ia tirar, na verdade, o volante. Mas o Messias, no começo do segundo tempo, acabou, em alguns lances, sentindo
uma lesão antiga, veio a informação que ele suportaria o jogo, mas entre tirar o Gonçalo, que estava 100%, eu achei melhor tirar o Messias, que estava reclamando de uma dor antiga, e a saída do Lepo também, porque o Lepo teve uma virose na quinta-feira, não dormiu bem, de quinta para sexta, a gente achou melhor também tirá-lo para que o atleta não chegasse à exaustão. As outras substituições eram substituições de atletas mais de frente, mais ofensivos, que tem um poder de jogo mais técnico, exatamente para que a gente pudesse chegar ao gol, e infelizmente chegamos com 2 gols no segundo tempo. Wagner Mancini, tudo bem? Boa noite. Tudo Alessandro bem, boa noite. Pires, Unirg FM de Gurupi, do Tocantins. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Obrigado. Como é que você vê essa folga na tabela, na pontuação? Você pode jogar com determinada folga, tendo essa gordura para queimar, como você afirmou anteriormente, dar minutagem para alguns jogadores, de repente para o próprio Benítez, que tem uma bola parada, de repente cadenciar um jogo, que é um jogador que realmente tem uma técnica refinada. Olha, a gente tem que saber cuidar muito bem dessa distância de pontos. É óbvio que nós temos o Coritiba que está andando junto com a gente, o Novo Horizontino que está perto da gente, então é uma distância do quarto, do quinto, mas a gente também não pode se dar o luxo, de repente, de modificar demais a equipe. Eu tenho em mente e dando um pouquinho mais de jogo para Benítez, para Moraes, para Isli Garcia e para outros atletas, para Zé Hugo, para outros atletas que têm entrado no segundo tempo bem e que têm nos ajudado, exatamente para que a gente, ao invés de ter somente 11 jogadores, a gente tenha 17, 18 no mesmo nível. Então é importante que esses atletas participem. Sempre que eu tiver a chance de fazer a troca para ter um ganho nesse sentido, com certeza eu vou fazer. No último jogo, a gente tinha um pouco de dificuldade em montar o time lá diante do Atlético Paranaense. Eu tive que montar a equipe com 2 volantes, né? Hoje eu já tive um leque maior de opções, e eu espero que nas rodadas seguintes eu também tenha, exatamente para poder proporcionar isso a todos os atletas. Mancini, até pelo calendário apertado, né? Acredito que não teremos outra entrevista até o jogo contra o Novo Horizonte, então, se me permite, eu vou fazer aqui 2 perguntinhas Claro. sobre esse próximo jogo. Primeiro, o que você espera dessa partida, né? Contra o Grêmio Novo Horizontino, um jogo fora de casa, a postura do Goiás, e também se aquela formação com 3 volantes pode ser utilizada novamente pelo contexto do jogo. Olha, eu, sinceramente, se essa pergunta fosse feita antes do jogo, eu te daria como uma boa possibilidade. Diante do jogo que nós fizemos hoje, outros atletas tendo destaque, eu vou repensar. Daqui até o jogo a gente tem um pouco de tempo ainda para analisar bem o Novo Horizontino, que é uma equipe que joga num sistema diferente. Ele baixa num 5-2-3. Então nós temos que entender quais são os atletas que vão fazer parte desse esquema que vai ser montado, para que eles possam exatamente nos dar aquilo que eu quero dentro de campo. A estratégia tem que ser bem executada, assim como foi lá diante do Atlético. A utilização dos 2 homens, os 2 volantes, ela não está descartada, porque a gente ganha muita força física, e é importante, quando você tem que jogar contra uma equipe que duela bastante, você ter esse tipo de característica em campo. Agora, eu vou analisar com calma. Por exemplo, o Wellington Rato hoje jogou mais tempo do que a gente havia combinado com ele. Então, talvez o atleta, não sei se ele vai se recuperar daqui até quarta-feira, acredito que sim, mas a gente também não pode expor um atleta que vinha jogando menos do que o nosso time, exatamente para que a gente tenha ele sempre bem. Isso, por exemplo, não acontece com o Moraes, que vinha jogando em sequência lá na Aparecidense. Tudo isso vai ser analisado, mas há possibilidade sim de nós jogarmos da mesma forma, como há a possibilidade da gente alterar um pouquinho, porque hoje, felizmente, eu volto a dizer, nós não temos só 11 jogadores, a gente tem aí 16, 17, 18 jogadores aptos a entrar e manter o mesmo nível de jogo. O Novo Horizontino é um time que sempre, nesses últimos anos, eu tenho enfrentado muito eles.
é uma equipe que tem zagueiros fortes, alas e 2 volantes que competem demais, então é um jogo sempre tenso, é um jogo sempre difícil, é uma bola parada sempre muito difícil de ser marcado, porque eles têm zagueiros bem altos, todos eles acima de 1,90, então é um jogo um pouco atípico do que normalmente a gente está acostumado, então por isso nós vamos pensar com calma. É uma equipe também que tem força física na frente com todos os jogadores, ou seja, vai ser um jogo de muita competição e em cima disso eu espero montar uma equipe também competitiva. Boa noite, professor. Milena Barbosa, da TV Goiás. Separei aqui 2 perguntas de torcedor para o senhor responder. Davi, qual que foi o momento mais difícil do jogo para você, Mancini? Como evitar que isso volte a acontecer para não prejudicar o Goiás? Eu acho que o momento mais difícil foi quando a gente toma um empate no começo do segundo tempo e tenta acelerar demais o jogo para poder fazer o segundo gol. Naquele momento nós tivemos um choque emocional por ter tomado o gol e aí a gente tenta de uma forma desorganizada buscar o segundo gol e começa a dar chances ao Cuiabá nos contra-ataques. Acho que neste momento a correção para essa semana até o jogo do Novo Horizontino vai ser exatamente essa. Olha, quando isso acontecer, a gente tem que botar a bola no chão, botar o emocional em dia para que a gente possa chegar na base da técnica. Não adianta a gente querer forçar nada, porque quando você força, você dá possibilidades ao adversário. O Carlos, o Goiás tem feito um bom primeiro turno. Qual que é o segredo para que esse desempenho se mantenha no segundo turno, visto que a partir de agora todas as equipes evoluem e passam a jogar bem? Olha, o segredo é exatamente o que a gente vem tentando fazer. Eu, o Hever, o Lucas Andrina, a comissão, a gente pressiona muito o atleta para que não haja zona de conforto. Nós sabemos que no futebol não tem nada ganho, que os jogos eles são extremamente difíceis, mais difíceis ainda no segundo turno, porque todas as equipes têm a chance de contratar, todas as equipes também já se conhecem, então há uma dificuldade maior. Para isso a gente tem que realmente fazê-los entender que cada jogo é uma decisão de campeonato e que a gente tem que sempre fazer um pouquinho mais, que aquilo que foi feito, por exemplo, no jogo de hoje, não vai servir para a quarta a gente vai ter que fazer mais.